Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Terça-feira, hoje Jesus quer nos falar da oração. Você sabe que são 3 as práticas quaresmais: o jejum, a esmola e a oração. Essas 3 ferramentas são para nós como um motor que nos impulsiona para o alto da montanha. Essas 3 ferramentas devem estar presentes na vida do cristão, não só nos 40 dias que antecedem a Semana Santa, mas durante toda a vida do cristão. A vida do cristão precisa ser sempre pautada pelo jejum, pela prática da esmola e pela vivência da oração. Domingo passado, Jesus nos mostra o seu jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. No evangelho desse domingo, Jesus é apresentado no deserto jejuando. E após 40 dias e 40 noites de um jejum completo, ele é tentado pelo demônio. E ele vence a tentação porque estava fortalecido pelo poder do jejum, pela prática do jejum. O jejum é uma ferramenta fundamental para dominarmos e para vencermos, para mantermos a nossa carne subjugada ao espírito. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que vigilância é essa? A vigilância sobre a carne se dá pelo jejum. Na liturgia de ontem, segunda-feira, o Senhor nos falava da prática da esmola. Ele nos mostrava que quando ele vier na sua segunda vinda gloriosa, ele virá julgar os vivos e os mortos. Ele vai nos julgar a partir da caridade que vivemos. A partir da caridade que vivemos. Ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, preso e fostes me visitar. Vinde então, bendito do meu Pai. E aí os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu e te socorremos? E aí Jesus diz: toda vez que fizerdes isso, ao menor dos meus pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, domingo, o Senhor nos apresenta o jejum. Na segunda-feira, ontem, o Senhor nos apresentou a esmola. E hoje, Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15, o evangelho de hoje, Jesus nos apresenta a prática da oração. E ele nos ensina nesse evangelho de hoje um requisito fundamental para orarmos. Como devemos orar? Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. Tome a sua palavra comigo. Se você não dispõe da Sagrada Escritura, o texto desse evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Acompanha comigo. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas vossas orações, não useis muitas palavras como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Vós, pois, orai assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o seu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se vos perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lindo esse evangelho de hoje, onde Jesus nos ensina o Pai Nosso. E o Pai Nosso, essa oração ensinada pelo próprio Senhor, é a síntese do modo como nós devemos orar. No começo, Jesus diz: quando orardes, não façais como os gentios, que multiplicam as palavras, achando que pela força de muitas palavras serão ouvidos. O que Jesus quer dizer com isso? Naquela época, as pessoas
a orarem, tinham o hábito de orar em praça pública. Tanto que em outra passagem do Evangelho, Jesus diz: quando orardes, entrai no vosso quarto e fechai a porta. Orai em segredo, porque o vosso Pai que vê o escondido vos ouvirá e vos atenderá. O que Jesus quer dizer? Por que ele não queria que orasse em praça pública? Acontece que esse orar em praça pública não tinha tanto o desejo de agradar a Deus, mas tinha o desejo de ser visto pelos homens. E tendo sido visto orando em praça pública, ter sido em conta, que as pessoas o tivessem em conta de piedoso, de um santo, de alguém que tem uma reputação ilibada. Na verdade, era fruto da sua vaidade. E ao se orar em praça pública, não buscava tanta vontade de Deus, mas se buscava se envaidecer, se engrandecer diante dos homens, ser louvado, ser reconhecido diante dos homens. O primeiro ponto, então, que Jesus nos ensina para a oração é sermos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Queridos, não se pode agradar a Deus se formos orgulhosos e soberbos. Se a nossa oração for recheada de orgulho, de soberba, Deus resiste aos soberbos. Mas se a nossa oração for humilde, Deus concede sua graça aos humildes. Por isso, quando você for orar, e é importante que você ore, o próprio São Paulo diz: orai sem cessar. Quando você for orar, lembre-se que você está na presença de Deus. Lembre-se quem é Deus. Deus eterno e todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E quem nós somos? Somos nada, somos ninguém, somos pó. Lembra-se da quarta-feira de cinza da semana passada? Tu és pó e ao pó hás de voltar. Nós passamos. Nossa vida passa, nossa vida é fugaz, nós somos nada. Somos como mendigos diante do Rei dos Reis. Por isso é preciso uma atitude de humildade e a súplica daquele que, sabendo-se necessitado, implora ao Senhor o socorro. Primeiro ponto, a humildade. E é por isso que Jesus diz: Pai nosso que estais nos céus, como se fôssemos crianças diante do Pai. Uma criança que depende de tudo do Pai. Uma criança que sabe que a sua vida depende da providência do Pai. Pai nosso que estais nos céus. E aí você começa louvando e bendizendo o Senhor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Humildade e conformidade total com a vontade de Deus. Segundo ponto da oração, necessário, se conformar com a vontade de Deus. Hoje, nesse vídeo, eu quero te apresentar esses dois pontos fundamentais para a vida de oração: humildade e conformidade com a vontade de Deus. E por fim, é claro, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoará. E nos fecharemos à graça de Deus. Hoje, ao terminar de assistir esse vídeo, medite nesses mistérios. A humildade, a conformidade com a vontade de Deus. Senhor, na minha oração, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita, Senhor, a sua vontade. Não como eu quero, mas como o Senhor quer, Jesus. E aquelas pessoas que te ofenderam, libera o perdão. Porque liberando o perdão, você estará apto também a ser perdoado pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.